Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. Por falar em saídas, Nick, possíveis saídas aí que o São Paulo poderá ou deverá ter nas próximas temporadas, hoje o Júlio Casares foi perguntado também sobre Rafinha e Luiz Gustavo. Eles permanecem no São Paulo? A foto do Rafinha tá horrorosa, a gente vai corrigir também, mas ele foi perguntado sobre Rafinha e Luiz Gustavo. Eles vão renovar com o São Paulo de fato? Bora ouvir o que o Júlio Casares falou então sobre esses dois atletas. A lateral direita como uma posição a buscar na próxima temporada. Como é que está a renovação do Rafinha, vocês estão conversando, e aproveitando também sobre renovações do Luiz Gustavo, por favor? Então, no caso do Rafinha e do Luiz Gustavo, nós nunca conversamos ainda sobre renovação, até porque nós acreditamos que com o fim da temporada, nós vamos ter tranquilidade. E eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor essa condição. São dois baita jogadores, o Rafinha tem uma história, foi campeão aqui com a gente, que era um sonho dele, era um sonho nosso. O Luiz não preciso nem dizer também. Então nós estamos aguardando, mas a nossa expectativa é que a gente avance no tempo certo. Nós vamos conversar após a última rodada, que, salvo engano, é contra o Botafogo. É o último jogo. Aí, em seguida, nós trabalhamos com eles, falamos com eles e com seus representantes legais. Tá aí, Júlio Casares então falando sobre Rafinha, principalmente, tem o, claro, Luiz Gustavo também para explorar essa discussão, mas são jogadores, Nick, que estão em fim de contrato e que tem uma certa indefinição, tem um impasse. O próprio Rafinha tem convites para ser auxiliar, diretor do Bayern de Munique, ele tem várias possibilidades postas aí à mesa, né, para esse pós-carreira, caso ele opte por isso. Se ele renovar com o São Paulo, pelo que a gente tem de informação, Nick, seria um contrato curto, seria ali por 3 ou 6 meses, para ele jogar ali um Paulistão, pegar ali um começo de brasileiro e se despedir do futebol e do São Paulo também. E aí entra aquela possibilidade, né? O São Paulo vai buscar um lateral direito, o Júlio Casares falou sobre isso, mas quero te ouvir primeiro sobre o Rafinha, né? Que o Júlio Casares traz então essa afirmação. Você acha que vale a pena brigar para renovar com algum dos dois, Nick? Você quer falar já dos dois ou começamos pelo Rafinha? Ah, pode começar pelo Rafinha, que é o tema, tá na Tá foto aí aí. Agora a foto tá foto boa. boa, exatamente, perfeito. Cara, eu acho que o Rafinha, diferentemente do Luiz Gustavo, já antecipando um pouco a minha opinião, eu não renovaria. Acho que é um cara muito importante para o elenco, fora de campo, principalmente. No ano passado entregou muito também dentro de campo, tem uma liderança. Qualquer vídeo que você assistir dos bastidores do São Paulo, você vê como o Rafinha exerce essa liderança nos vestiários, nos treinamentos, nas viagens, etc. Mas, assim, esse ano já mostrou que ele está realmente no apagar das luzes ali da carreira dele, no alto nível, né, dentro de campo. Então, com certeza não é um salário barato. Ele já teve uma lesão esse ano que comprometeu. Para o estilo de jogo que o Zubeldia gosta, ao contrário do Dorival, um lateral um pouco mais defensivo, que não passa tanto, não é o que combina com o jogo, né? O Zubeldia combina mais com jogadores do perfil do Igor Vinícius, do Alisson, jogadores Ferreirinha, jogadores um pouco mais de mobilidade, de velocidade, tanto que quando ele perdeu esses caras, foi justamente o momento que o time deu aquela oscilada para baixo, né? Quando o Igor Vinícius machuca e o Rafinha passa a ser o titular. Então, pela idade dele, pelo salário que ele ganha, etc., eu não faria esse movimento de renovar com ele, não. É claro que se você falar, fica 3 meses, joga o Paulistão, pode ser uma ideia interessante, porque ele faz ali, de repente, uma transição com um reforço novo que vai chegar, com um cara da base que vai subir, mas isso não pode tirar espaço de quem vai vir, entendeu? Tanto seja de Cotia, seja alguém contratado mais jovem. Se ele ficar ali como um cara, vou ficar aqui porque eu sou líder, para ajudar numa transição, para ajudar numa pré-temporada do ano que vem, acho sensacional, uma baita ideia. Mas se ele ficar ali tirando o espaço de um possível reforço ou de um possível jogador de Cotia que possa subir no Paulistão e ganhando rodagem, aí eu acho que já não é tão interessante assim. Pensando no Rafinha para um extra-campo, para um cargo qualquer, ou para fazer aquele meio de campo entre elenco e diretoria, tanto que ele está recebendo propostas, né, de outros clubes, inclusive clubes grandes, para exercer essa função, eu acho legal, cara. Acho que ele é um cara necessário dentro do São Paulo, de repente, numa outra função. Mas dentro de campo, repito, pela idade, pelo salário e pelo estilo de jogo que o Zubeldia coloca no futebol moderno, mais intenso, eu não renovaria, não. E aí, Nick, o Júlio Casares ele admitiu hoje na entrevista que o São Paulo busca um lateral direito e tem uma aspa dele interessante, eu vou trazer aqui para vocês entenderem o que eu tô falando.
a lateral direita também precisar de reforços. O colega citou o Wendel na lateral esquerda. Tem algum nome que a gente possa esperar para a lateral direita, que já tem negociação, já está sendo procurado pelo São Paulo? Não temos. Claro que temos, mas não podemos falar. Nós estamos olhando o quadro, mas no caso do Wendel é uma pergunta que foi direta no sentido até da nossa relação com ele. Mas não temos assim nada publicamente. Por quê? Porque nós estamos num momento que tem muitos clubes aí disputando dificuldades lá no Z4, outros buscando uma pré-Libertadores ou Libertadores. Então, nesse momento não seria bom falar nomes nem para eles, nem para nós, nem para o atleta. Tá aí então o Júlio Casares falando, né, que São Paulo tá de olho no mercado para um lateral direito, mas obviamente não vai abrir o jogo nesse momento, né, até porque tem uma questão de respeito aos clubes. Quando ele menciona clubes que estão brigando contra o Z4, Nick, eu acho que vira até uma janela de oportunidade do São Paulo, né? De repente, os times que hoje estão no Z4, tá? Acho que não caem exatamente esses times. Mas a gente tem hoje Juventude, Bragantino, Cuiabá e o próprio Atlético Goianiense. Tem Fluminense, Criciúma, Atlético Paranaense, Vitória, Grêmio e Corinthians ainda dá para colocar brigando. Acho que esses dois últimos mencionados acabam por já estar numa situação mais confortável. Mas assim, tem uma briga rolando de fato aí para ver quem vai cair, quem vai para Libertadores. O próprio São Paulo tá na briga, né, para conseguir então a vaga direta. Eu acho que o São Paulo poderia aproveitar essas oportunidades. E aí, cara, quando o Júlio fala tão abertamente que independente da situação do Rafinha, o São Paulo precisa buscar uma pra lateral direita, já me deixa um ponto que eu acho bastante interessante. Acho que o São Paulo, de fato, para a próxima temporada, se o Rafinha continuar, vai ser um contrato curto, vai ser então 3 ou 6 meses. Moreira é um cara instável, né, na parte física, a gente sabe também que se vier uma oferta deve negociar. E o próprio Igor Vinícius também é um cara que vem jogando, tem sequência, mas é tão instável quanto na parte física. Então vai precisar contratar e acho interessante o São Paulo ter essa visão de mercado, Nick. Não, também acho, também tive a mesma leitura que você das entrelinhas aí, dele falar que tá disputando rebaixamento, pré-Libertadores, então talvez isso dê um indicativo de quais times mais ou menos o São Paulo está mirando para essa posição. De fato, infelizmente, o Moreira é um jogador que tem muito potencial, mas não é que ele tem problemas físicos, né? Ele não consegue, infelizmente, jogar 2 jogos seguidos, né, cara? Então, peca muito por conta disso. E acho, inclusive, que o interesse do Porto no Moreira pode ter a ver com uma possível vinda do Wendel para outra lateral, que a gente vai falar depois. Acho que o São Paulo tem esse trunfo aí para, de repente, conseguir fazer meio que uma negociação, não de troca um pelo outro, obviamente, mas assim, olha, você libera o Wendel, eu aceito vender o Moreira para você, ou coisas do tipo, mas, de fato, cara, a lateral direita é um problema que, por conta dessas questões físicas e da idade do Rafinha, a gente tem já há algum tempo, né? Todo mundo vai lembrar aqui, todo São Paulino vai lembrar que esse ano o São Paulo teve que improvisar alguns jogos na lateral direita, né? Então, eu acho que para o ano que vem, para um clube que está querendo se reconstruir, etc., tem que estar antecipado no planejamento. Não dá para acontecer que nem foi na lateral esquerda, que o Caio Paulista saiu em dezembro e a gente foi trazer outro em agosto, setembro, né? A lateral direita já está prevendo que o Rafinha vai ficar no máximo por mais alguns meses, que o Moreira pode sair, que o Igor também tem problemas físicos, enfim. A gente tem que trazer já um reforço que dê conta do recado o quanto antes. Acho que o Igor Felisberto da base é um bom ativo, o Ângelo, lateral direito da base, também é um bom ativo, mas são jogadores ainda muito crus, que vão jogar uma copinha, subiram agora para o sub-20, ainda tem um ano de rodagem para poder ganhar aí experiência, etc. Não dá para pegar e falar, vamos perder o Rafinha e trazer o Igor Felisberto como se fosse um substituindo o outro, né? Acho que seria uma loucura. Mas estou contigo, cara. Acho que o São Paulo precisa de um reforço, sim. E nas entrelinhas do que o Casares falou, me passa a mesma impressão que você. O Rafinha não deve ficar por muito mais tempo e o alvo é por aí. Um time do Z4, um time que está brigando de meio de tabela, alguma coisa nesse sentido. Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo do Arquibancada. Isso aqui é só um trechinho. Para você assistir tudo e participar, vai no ao vivo. Clica nos links aqui na descrição.